Feito aos nossos telespectadores, nós vamos repetir a gravação na qual o ex-técnico e ex-jogador faz acusações à diretoria do Fortaleza. Segundo o Fração, a tentativa de suborno aos jogadores do Bragantino ocorreu dias antes da partida contra o time cearense na semana passada. Ouçam agora o que disse Daniel Fração. Eu disse e eu tenho prova. Quando eu falo as coisas é porque eu provo, entendeu? Eu acho que isso realmente aconteceu, tanto é que teve até uma reunião no Bragantino, entre jogadores, comissão técnica, até diretoria, até o Marcos Chedi participou da reunião, né? E o jogador chegou e foi esclarecer o fato, entendeu? Foi uma coisa muito ruim também, até para o clube, isso é uma coisa ruim para o clube, o que aconteceu, entendeu? Então, eu acho assim, o Fortaleza está numa situação difícil, e de repente eles estão querendo criar fatos, né? Para de repente esconder uma situação que já está muito difícil, uma situação que o clube está hoje no momento. Então, acho que não precisa disso. Bruno, Ciro, é uma questão muito delicada, né? Que o Fortaleza não se pretende se pronunciar sobre isso, para não agravar ainda mais o momento do clube. O que é que você acha, Bruno? Basicamente, ontem a gente conversou muito sobre isso e acho que a opinião se mantém. Para ficar claro, nós tentamos falar com o Sérgio Papelim, que é um dos citados. O Papelim não vai falar nesse momento, ele não vai comentar o assunto nesse momento e diz que só vai tocar nesse assunto ao final da Série B e provavelmente, na verdade, já estão tomando as medidas judiciais cabíveis ao Fortaleza, porque ele acha que é injúria, difamação, enfim, e que o Daniel Fração não tem como provar, o Fração diz que tem como provar. Na cabeça do Papelim, não adianta tocar nesse assunto agora, porque vai ficar o dito pelo não dito e ninguém tem uma prova documental do que foi ou não feito. Então, é mais um fato para conturbar o ambiente do dia a dia do clube. O que a diretoria tem que fazer nesse momento é tentar blindar pelo menos o elenco, porque ela, a diretoria, vai ter que se justificar para assumir culpa ou para negar culpa. Mas eles vão ter que falar mais cedo ou mais tarde. O que esse assunto não pode é respingar no elenco. E acho que já respingou, porque eu, se fosse jogador do Fortaleza, ia me sentir extremamente ofendido se eu soubesse que a diretoria, por trás ou sem me avisar, está querendo pagar para o meu adversário para ceder a vitória a mim. Demonstra nos contratados que exatamente. Tem, né, então, acho que, eu não sei se aconteceu ou não aconteceu, não dá para acreditar ou desacreditar em um ou em outro. Mas o fato é que há a denúncia e essa denúncia precisa, mais cedo ou mais tarde, ser apurada por alguém. Mas precisa ser. O que eu penso é que, de fato, a diretoria do Fortaleza tem que vir a público, não ficar ligando para jornalista para pedir que não se cite essa polêmica nos programas de rádio, nos jornais, e que venha a público e que, de fato, diga que não, nós não fizemos esse contato, que é a posição que eles veladamente tomam nesse momento, e que possa, de alguma maneira, se explicar isso. O Fração, até que se prove o contrário, é uma pessoa que merece, pelo menos, ser ouvido e ter a sua opinião, enfim, respeitada. Se ele disse que tem prova, também deveria ele vir a público e provar. E ele disse ter sido contactado por um jogador do Bragantino que gostaria de confirmar essa proposta. Então, assim, que ele dê o nome do jogador, te aproveita que o Bragantino está aqui para jogar contra o Ceará e que possa, de fato, se esclarecer isso, entendeu? O que é fato é que mala preta, mala branca, mala colorida, mala de qualquer cor existe no futebol. Existe, inclusive, a denúncia de que o Bahia já teria feito essa proposta para o Bragantino. Não, estaria muito satisfeito que o Bragantino venceu tanto Fortaleza quanto o América de Natal, que são dois concorrentes, mas também é uma questão que não é de maneira alguma comprovada e nem certificada por nenhum dos lados. Então é fato que a gente tem que aguardar aí o decorrer dos fatos e a imprensa correr atrás de pegar essas várias versões e elucidar isso. Agora, é fato que realmente as malas existem, né? E que, infelizmente, na verdade, o que se tenta é esconder, negar, ao invés de assumir e dizer, vamos combater isso. Nesse festival de malas aí, muitas vezes as maiores malas são os dirigentes. Porque são figuras assim que quando está tudo bem, está tudo tranquilo, falam numa boa, dão sorrisos, dão tapa nas costas. Quando a coisa está ruim ou quando recebem uma crítica, são os primeiros a fechar a cara, a querer jogar a imprensa ou quem quer que seja contra a torcida para dizer que a imprensa está trabalhando contra o clube, contra aquilo outro.
Porque nesse momento, se a história for apurada, se ficar ou não comprovado, se for pesquisado ou investigado se a denúncia procede ou não, não é a imprensa que ofereceu dinheiro ou que não ofereceu, não é a imprensa que entra em campo, não é a imprensa que dirige clube, para bem ou para mal. Por exemplo, na Série A, se o Palmeiras está muito bem, não é mérito da imprensa. Se o Fluminense está muito mal, não é culpa da imprensa. Se hoje o Ceará está bem, não é mérito de nenhum membro da imprensa. E se o Fortaleza está mal, não é culpa de ninguém da imprensa, porque nós, jornalistas, radialistas, enfim, nós não dirigimos clube, nós não pagamos salário, nós não demitimos ninguém, não contratamos ninguém, não fazemos gol, não defendemos. Então, às vezes, a diretoria e a torcida, ela usa bode expiatório, normalmente esse bode expiatório é juiz, árbitro, a imprensa, para tentar justificar um problema que é de planejamento, é um problema de gestão, é um problema, às vezes, que é do futebol. Times estão bem e times estão mal. E isso não tem nada a ver com fatores de mídia, de imprensa, que fica as teorias da conspiração, como se nós trabalhássemos contra isso, contra aquilo, ou a favor de fulano, contra cicrano, quando na verdade é um trabalho de fazer ou não fazer jornalismo. E jornalismo, nesse momento, é tentar correr atrás da história, porque é um fato. Existe a denúncia, que é o fato. Eu não estou dizendo que o fato é comprar ou não o jogo. O fato é que existe a denúncia. E se existe uma denúncia, é preciso, como a gente tentou, ouvir o denunciado. Descobrir se é o fato. Ouvir o denunciado e ouvir o denunciante. Há um erro do Daniel Frasson em não citar o nome do jogador. Se ele tem tanta convicção do que aconteceu, ele tinha que falar o nome de quem quer que seja. Mas ele não disse para preservar o jogador. Se a história for investigada pela CBF ou pela imprensa, ele vai ter que falar. Só é preciso que isso não caia no esquecimento. Verdade ou não, isso precisa ser devidamente apurado. Só para a gente citar a história dos adversários, que eu acho que